Olá a todos, meu nome é Mariana Deutsch, sou estudante de Medicina da Universidade Estadual de Feira de Santana e bolsista integrante do Núcleo de Pesquisa Integrada em Saúde Coletiva. Sob a orientação da professora Iraildes Andrade Juliano, irei apresentar um trabalho acerca do direito à saúde de pessoas com doenças raras, uma análise jurisprudencial em face das demandas por medicamentos de alto custo no SUS. A saúde é um direito fundamental do ser humano, conforme disposto no artigo 196 da Constituição Federal, e cabe ao Estado prover as condições necessárias para a garantia do seu pleno exercício. A Constituição também conferiu a saúde e assistência pública como responsabilidade comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E nesse sentido foi implementado o SUS, que, dentre outras ações, tem a responsabilidade de executar assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica. Segundo dados do Ministério da Saúde, a doença rara é aquela que afeta 65 pessoas para 100 mil indivíduos. O Interpharma traz ainda dados em relação ao Brasil e ao mundo, que no Brasil temos cerca de 13 milhões de pacientes com doenças raras, enquanto no mundo temos cerca de 14 milhões. Esses números, quando analisados de maneira individual, podem parecer não tão consideráveis, porém, eles representam um grupo que tem principalmente doenças que não têm um tratamento específico, ou seja, esses pacientes eles ficam na dependência de um tratamento paliativo para assegurar-lhes uma melhor qualidade de vida. É importante trazer aqui o conceito dos medicamentos órfãos, que são aqueles que se caracterizam por tratar de uma doença rara e recebem este nome principalmente pelo pouco interesse que a indústria farmacêutica tem em relação a esses medicamentos, por não considerá-los vantajosos para o mercado, já que são medicamentos destinados a um pequeno número de doentes. Para tentar romper esse ciclo vicioso de dificuldades no acesso aos medicamentos, os pacientes têm recorrido à justiça, então o Poder Judiciário ele acaba se tornando protagonista, principalmente nesse cenário em que os medicamentos órfãos já estão com pouca disponibilidade no mercado. O SUS ele disponibiliza atendimentos para prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação de pessoas com doenças raras. A portaria número 199 instituiu a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, que aprovou as diretrizes para atenção integral às pessoas com doenças raras no âmbito do SUS e incentivos financeiros de custeio. Essa portaria ela tem como objetivo principal a melhoria do acesso aos serviços de saúde e à informação, reduzir a incapacidade causada por essas doenças e contribuir para uma melhor qualidade de vida das pessoas com doenças raras. Com base nisso, levantamos as seguintes questões norteadoras. Quais são as características das ações judiciais que pleteiam medicamentos para doenças raras no âmbito do TJBA no período de 2014 a 2018? Qual o padrão de resposta do Judiciário baiano em face das demandas de medicamentos para tratamento de doenças raras no período de 2014 a 2018? Bem como quais os argumentos e justificativas apresentados pelos autores das ações judiciais relativas às demandas que requerem medicamentos para tratamento de doenças raras. Nosso objetivo geral foi descrever o padrão de resposta do Judiciário baiano em face das demandas de medicamentos para tratamento de doenças raras, a partir da análise jurisprudencial no período de 2014 e 2018. E os nossos objetivos específicos foram caracterizar as ações judiciais que pleteiam medicamentos para doenças raras no âmbito do TJBA, em elementos processuais das ações, médicos sanitários e político-administrativos, e identificar os argumentos apresentados pelos autores das ações que pleteiam medicamentos para doenças raras no âmbito do TJBA. Trata-se de um estudo quanti-qualitativo, cujas unidades de análise foram as decisões judiciais em segunda instância, acórdãos, relativas às demandas de usuários por acesso a tecnologias em saúde de alto custo no SUS, para o tratamento de doenças raras, no período de 2014 a 2018. A análise foi realizada à luz da técnica de análise de conteúdo de Bardan, e os dados foram organizados em uma planilha do Excel, segundo a proposta de sistematização de Pereira, em características legais e processuais das ações judiciais, elementos médicos sanitários e elementos político-administrativos. Aqui está a sistematização do nosso procedimento metodológico. O banco de dados ele foi de domínio público, por isso não foi necessária aprovação em comitê de ética. E foi utilizado o site do TJBA, fomos no repositório Jurisprudência
E no campo de busca livre, foi utilizado os seguintes descritores: doença rara, em que encontramos 70 acórdãos, e doenças raras, em que encontramos 18 acórdãos. Os campos específicos foram segundo grau e turmas recursais e o período de 2014 a 2018. Então, no total, tivemos 88 acórdãos capturados. Destes, ocorreu a exclusão de 68 acórdãos por não se tratar do objetivo deste trabalho, restando, então, 20 acórdãos que foram os utilizados para a realização das análises que serão descritas a seguir. Como eu comentei antes, né, os resultados de discussão eles foram sistematizados de acordo com a proposta de Pereira e organizados nesses tópicos: características sociodemográficas do autor da ação, características legais e processuais, elementos médicos, sanitários e político-administrativos. Com relação às características sociodemográficas do autor da ação, do total de 20 acórdãos, em 10 acórdãos o autor foi do sexo masculino, ou seja, 50%, enquanto em 9 acórdãos o autor foi do sexo feminino, ou seja, 45%. E em um acórdão essa informação não foi encontrada. Com relação à comarca de origem da ação, foi possível evidenciar que Salvador foi a principal comarca, com 13 acórdãos. E é importante destacar que na Bahia, até o momento, só temos 2 estabelecimentos habilitados e especializados para atendimento em doenças raras, que seria a PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, e o UPS, Hospital Universitário Professor Edgar Santos. É importante lembrar também que no Brasil não há estabelecimentos de saúde habilitados como referência para doenças raras em todas as unidades de federação, como é evidenciado nessa tabela. Com relação ao réu da ação, ele foi o Estado, principalmente, em 2 acórdãos, correspondendo a 60% dos acórdãos. O município foi o réu, isoladamente, em 5 acórdãos, enquanto que o Estado e o município foram ambos acórdãos ambos réus em 3 acórdãos. A retirada dos recursos para o cumprimento das demandas judiciais acaba gerando um prejuízo para o coletivo em prol dos benefícios individuais. Mas não podemos esquecer que o direito à assistência individual terapêutica ele integra o direito à saúde na legislação brasileira e, por isso, deve ser assegurado pelo Estado. Com relação ao representante judicial do autor da ação, esse representante foi principalmente a representação jurídica pública na maior parte dos acórdãos, enquanto que a representação jurídica privada se restringiu a apenas 9 acórdãos. A representação jurídica pública assegura assistência judiciária ao cidadão hipossuficiente economicamente. E é possível também deduzir que o reivindicante não possui condições para arcar com os custos do seu tratamento, considerando que as despesas judiciais, em geral, são bem menores do que as despesas de algum tratamento de saúde. Com relação aos argumentos utilizados pelos autores, réus e juízes, tivemos como argumentos principais dos autores o direito à saúde e dever dos entes federativos, a garantia do princípio da dignidade da pessoa humana e a hipossuficiência do autor. Com relação aos réus, tivemos como principais argumentos o orçamento limitado do Estado em relação ao objeto da ação e que o Estado não tem obrigatoriedade no fornecimento do medicamento, insumo ou tratamento por não constar nos protocolos clínicos do SUS e nas suas diretrizes terapêuticas. Os juízes consideraram como principais argumentos a garantia integral do direito à saúde como dever do Estado e responsabilidade solidária dos entes federativos. Com relação aos objetos de demanda, a maior parte desses objetos demandados seriam os medicamentos, ao total de 12, ou seja, 50% dos objetos demandados foram medicamentos, enquanto que outros objetos fizeram a composição do restante dos objetos de demanda, que seriam os curativos, suplemento alimentar hipercalórico, dispositivo de gastronomia Mickey, fornecimento de fraldas e seringas descartáveis, consulta com cardiologista pediatra. Com relação à condição patológica do autor, foi evidenciado que apenas 3 condições tinham protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas estabelecidos no SUS, que seria a acromegalia, a fibrose cística e a hepatite autoimune. Os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas são documentos disponibilizados pelo Ministério da Saúde, com base em evidências científicas e do custo-efetividade, e são utilizados principalmente para padronizar as ações governamentais sanitárias para melhorar a assistência oferecida pelo SUS.
É importante lembrar que a falta de comprovação de segurança e ou eficácia justificáveis é responsável pela grande quantidade de protocolos que foram engavetados ou descartados. A Lei Federal número 9.787, de 1999, recomenda que todas as prescrições que sejam oriundas do SUS sejam feitas pelo nome genérico. A prescrição pelo nome genérico é uma estratégia para uso racional e compra de medicamentos mais baratos e uma forma também de facilitar a gestão dos recursos públicos. Leite et al. 2009 também destaca que as prescrições pelos nomes comerciais acabam privilegiando algumas indústrias farmacêuticas que estão vinculadas à marca que foi solicitada e por isso acabam aumentando os custos da assistência farmacêutica porque não respeitam o menor custo. Dentre os medicamentos solicitados, dos 12 medicamentos, 9 são disponibilizados pelo SUS. Destes, 8 integram um componente especializado da assistência farmacêutica e 1 faz parte do componente básico da assistência farmacêutica, que foi o mesilato de doxazosina, enquanto 3 dos medicamentos não estão disponíveis no SUS, mas possuem alternativas terapêuticas. De maneira excepcional, a prescrição fora dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas pode acontecer, desde que seja evidenciada e comprovada a hipossuficiência financeira para custear o tratamento, e apresentado também um relatório médico com detalhamento da doença, do tratamento e do tempo de duração que justifique a necessidade dessa opção terapêutica requisitada. Todos os medicamentos judicializados no nosso estudo possuíam registro na Anvisa. Dos 12 medicamentos requeridos, 5 foram solicitados sem que a condição patológica apresentada fizesse parte do seu uso aprovado na Anvisa. Por isso, esse medicamento é considerado off-label, que são aqueles medicamentos usados para tratar situações diferentes daquelas aprovadas na bula, ou quando não tem o registro na Anvisa. Para finalizar, percebe-se que as dificuldades enfrentadas pelos portadores de doenças raras frente à assistência à saúde para esse grupo acabam resultando na busca do judiciário para assegurar esse direito. Foram demandados medicamentos para tratar situações diferentes daquelas aprovadas na bula, que são medicamentos considerados off-label. Destaca-se, então, a indisponibilidade dos medicamentos utilizados para tratamento de doenças raras, que seriam os medicamentos órfãos, principalmente pelas várias limitações à sua inclusão nos programas de saúde. Por fim, há de se esperar que o atual modelo assistencial seja reorientado visando ampliar continuamente o acesso desse grupo populacional a uma assistência integral, reduzindo assim as possibilidades de se recorrer ao judiciário para a garantia da efetivação do seu direito constitucional à saúde. Além disso, é importante ressaltar que o presente estudo apresentou algumas limitações, principalmente pela impossibilidade de acesso a determinadas informações, como as características sociodemográficas do autor da ação, a origem da prescrição médica e gastos com atendimento das demandas judiciais, que estavam indisponíveis no inteiro teor do processo, que estava disponibilizado no repositório de jurisprudência do TJBA. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada a todos que participaram do nosso congresso.